Bom, a gente já viu o ensino, como eles pensavam sobre a morte, como se davam em casamento. Agora a gente vai continuar a ver como funcionam suas leis e outras coisas. Estamos continuando Utopia de São Thomas More. Antes de dar sequência, eu te convido a uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, modelo de todos que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o Espírito Santo nos conceda o dom do entendimento, então, para iniciar e continuar a leitura. Suas leis e punições. Sua lei não determina as punições por outros crimes, mas fica a cargo do Senado julgar de acordo com as circunstâncias do fato. Os maridos têm o poder de corrigir suas esposas, os pais de castigar seus filhos, a menos que o erro seja tamanho que se faça necessária uma punição pública para instigar o terror como exemplo de consequências. No geral, a escravidão é punida punição severa. No geral, a escravidão é a punição reservada para os maiores crimes, pois não é menos temida pelos criminosos do que a sua morte. Esse povo acredita que preservá-los num estado de servidão é de maior interesse da comunidade do que matá-los, pois assim como é o trabalho um maior benefício ao público do que haveria de ser a morte, também a visão de uma vida miserável causa mais duradouro terror aos homens do que a morte poderia fazer. Se os escravos se rebelam, recusam-se a aceitar o seu jugo e não submetem-se ao trabalho que lhes é imposto, são tratados como animais selvagens que não podem ser domados, nem por uma jaula, nem por correntes, sendo finalmente executados. Aqueles, contudo, que aceitam sua punição pacientemente, trabalham pesados sob a pressão que lhes é exercida e parecem mais perturbados pelos crimes que cometeram do que pelos tormentos que sofrem. Podem nutrir a esperança que, finalmente, o príncipe irá, por sua prerrogativa, ou o povo, por sua intercessão, devolver-lhes a liberdade, ou ao menos mitigar sua escravidão. Aqueles que tentam levar uma mulher casada ao adultério não recebem punição mais branda do que aquele que o consuma, pois acreditam que se um plano deliberado para cometer um crime se assemelha ao próprio crime, uma vez que não o cometer não torna um indivíduo fracassado em sua tentativa, menos culpado. Os habitantes da ilha apreciam muitos os bufões e consideram algo vil e indecoroso utilizá-los para o mal, mas não impróprio divertir-se com suas tolices. Acreditam ser essa a sua grande vantagem para os próprios bufões, pois se os homens fossem carrancudos e graves a ponto de não se divertirem com o seu comportamento ridículo e com as bobagens que dizem, uma vez que essa é a única forma de contribuírem com a sociedade, não haveriam de ser bem pagos ou tão bem tratados quanto são. Se qualquer homem censurar o próximo por sua deformidade ou imperfeição, em qualquer parte de seu corpo, não se haverá de considerar o comentário desferido quanto à pessoa assim tratada, mas sim o escândalo por parte daquele que o tenha censurado, quanto ao que nada podia fazer a respeito. É visto como sinal de uma mente indolente e sórdida não preservar com cuidado a beleza natural, e igualmente infame o uso de tinturas. Acreditam que nenhuma beleza exalta tanto uma esposa diante de seu marido como a sua honradez e sua obediência.
pois enquanto alguns são atraídos por nada além da beleza, as qualidades que encantam o mundo encantam a todos. Da mesma forma que desencorajam os homens de cometerem crimes por meio de punições assustadoras, convidam-nos ao amor pela virtude por meio de honrarias públicas. Portanto, erguem estátuas em honra à memória de homens de valor por terem servido bem ao seu país e as expõem em seus mercados, tanto para perpetuar a memória de suas ações como para que sirvam de encorajamento à posteridade, um exemplo a ser seguido. Se qualquer homem aspira um cargo público, não deverá maquinar sua conquista. Todos devem juntos, com conforto e respeito, viver, pois nenhum magistrado é insolente ou cruel para com o povo. Preferem ser chamados de pais e, sendo na prática, merecem assim ser chamados. O povo dá todos os sinais de respeito, todos voluntariamente, pois nenhum lhes é exigido. O próprio príncipe não carrega distinções, nem nas vestes ou sequer uma coroa. É distinguido por um feixe de milho carregado diante dele. Assim como o sumo sacerdote é conhecido por ser precedido de um indivíduo que carrega uma vela. Os utopianos dispõem de poucas leis, pois tal é sua constituição que não precisam de muitas. Condenam veementemente outras nações cujas leis, juntamente aos seus tratados, incham até serem estendidas em diversos volumes. Consideram pouco razoável obrigar os homens a obedecer leis tão numerosas e obscuras a ponto de não serem lidas ou compreendidas. Não existem advogados em utopia, pois acreditam ser esse tipo de pessoa cuja profissão é ocultar fatos e distorcer leis. Portanto, creem ser muito melhor que cada homem advogue em causa própria, confiando ao juízo que o faria um advogado. Dessa forma, removem muitos atrasos e encontram a verdade com muito mais certeza. Depois de terem as partes aberto com os méritos do caso, sem os artifícios que os advogados são aptos a sugerir, a questão toda é examinada pelo juiz, que endossa a simplicidade de pessoas bem-intencionadas. Fosse de outro modo, homens astutos certamente se aproveitariam. Evitam, portanto, os males que aparecem claramente em todas as nações que trabalham sob uma vasta carga de leis. Cada um deles é habilidoso com suas leis. Trata-se de um conjunto de leis muito curto e utilizam nas leis o significado mais simples e direto que as palavras são capazes de expressar. Defendem que todas as leis são promulgadas para que os homens saibam seu dever e, portanto, optam sempre pelo significado mais simples e óbvio das palavras, considerando que uma exposição mais refinada não poderia ser facilmente compreendida e apenas tornaria as leis inúteis a grande parte da humanidade, especialmente aqueles que mais necessitam de seu direcionamento. Esforçam-se sempre para não precisarem criar uma nova lei, mas quando fazem, empenham-se em não a conceber em tais termos, que, sem a apreensão rápida e muito estudo, um homem não consiga distinguir o seu verdadeiro significado. Porquanto a maior parte deles é tão lenta e tão dedicada aos seus diversos ofícios que nunca teriam o prazer ou a capacidade exigida para tal inquérito. As relações exteriores. Alguns de seus vizinhos, senhores de sua própria liberdade, há muito tempo libertos do jugo da tirania, com o auxílio dos utopianos, sendo estes assim tomados pelas virtudes que entre eles notaram, desejam receber magistrados para os administrar, alguns sendo trocados anualmente e outros a cada 5 anos. No final de seu governo, são trazidos de volta à utopia com demonstrações de honra e estima e levam outros para governarem em seu lugar. Nisso, parecem ter descoberto um ótimo expediente para a sua própria felicidade e segurança, pois a condição saudável ou doente de uma nação muito depende de seus magistrados. Logo, não poderiam ter feito melhor escolha do que homens que não se deixam vender por vantagem alguma, riquezas não lhes servem, portanto logo voltarão ao seu próprio país, e sendo estrangeiros, entre eles, não se envolvem em nenhuma de suas animosidades ou exaltações. É certo, porém, que quando tribunais públicos são influenciados por avareza ou parcialidade,
O que se segue é a distribuição da justiça. É certo, porém, que quando tribunais públicos são influenciados por avareza ou parcialidade, o que se segue é a destruição da justiça, o principal vínculo de uma sociedade. Os utopianos chamam essas nações que vêm e pedem que lhes enviem magistrados de aliados, aqueles a quem prestaram alguma ajuda mais específica de amigos. Por estarem as nações continuamente fazendo e quebrando alianças, esse povo nunca entra em aliança com nenhum Estado. Enxergam-nas como úteis, pois acreditam que se os laços comuns à humanidade não são suficientes para unir os homens, a fé em promessas não terá grande efeito. Reforçam o conceito pelo que vem entre as nações ao seu redor, os quais não são rigorosos adeptos de alianças e tratados. Sabemos o quão religiosamente eles são seguidos na Europa, mas especificamente onde a doutrina cristã é recebida, dentre quem são sagrados e invioláveis. O que é em partes graças à justiça e à bondade dos próprios príncipes e parcialmente à reverência que têm dos papas, que, por serem os mais religiosos em cumprir as suas próprias promessas, exortam todos os outros príncipes a fazerem o mesmo. Quando os métodos brandos não vigoram, compelem-nos a fazê-los pela severidade da censura pastoral, e creem ser a coisa mais indecente possível quando homens denominados fiéis não dão a fé rigorosamente os seus tratados. No Novo Mundo, não mais distante de nós geograficamente do que em relação aos costumes e ao decurso da vida, não há alianças confiáveis, ainda que sejam feitas com toda a pompa das mais sagradas cerimônias. Pelo contrário, elas serão as primeiras a serem quebradas. Por meio de mínimas escusas nos tratados, tecidos propositadamente em termos tão ambíguos, que jamais poderão ser rigorosamente atrelados uns aos outros, sempre encontrarão uma brecha pela qual escapar, abrindo-lhes a possibilidade de quebrar a aliança e a própria fé. Tais manobras são feitas com tanta insolência que mesmo os homens que se gabavam de ter sugerido os expedientes a seus príncipes, acabam por se pronunciarem com arrogante desdém contra tamanha astúcia. Verdade seja dita, se fossem homens comuns a usar de tais fraudes e enganações em suas barganhas, os mesmos que o fazem diante dos tratados prontamente, lhes julgariam merecedores da forca. Dessa forma, toda sorte de justiça no mundo passa por uma virtude baixa e vulgar, muito abaixo da dignidade e da grandeza real. Existem ao menos dois tipos de justiça estabelecidos, uma mesquinha e rastejante, nada além da parte mais baixa da humanidade, a qual deve ser mantida rigidamente sobre muitas limitações, a fim de que não se propague para além dos limites a ela impostos. A outra, peculiar virtude dos príncipes, que, por serem mais majestosos do que a ralé, adotam uma bússola livre, portanto, o que se considera lícito ou ilícito é medido de acordo com prazeres e interesses. Essas práticas dos príncipes que residem para além de utopia, os quais fazem tão pouco da própria fé, parecem ser a razão determinante para que os utopianos não se envolvam em nenhuma confederação. É possível que mudassem de ideia se vivessem entre nós, mas, mesmo que os tratados fossem cumpridos religiosamente, o costume não lhes agradaria, pois o mundo adotou uma falsa máxima acerca dele, como se não houvesse um elo de natureza unindo uma nação a outra, as quais são separadas apenas por uma montanha ou rio, insinuando que todos nasceram em um estado de hostilidade, portanto, estão autorizados legalmente a causar todo tipo de prejuízo aos vizinhos, com os quais não mantêm nenhum acordo estabelecido em tratado de paz. O costume de os manter demonstra que, quando os tratados são feitos, não encerram a inimizade, nem restringem a licença de predarem um ao outro. Caso, por imperícia ao textualizar o tratado, não haja improvisões válidas contra a ação. Os utopianos, por outro lado, julgam que ninguém deve considerar inimigo quem nunca nos fez mal,
e que a sociedade da natureza humana não é uma liga. Defendem que a gentileza e a boa índole unem os homens com mais eficácia e força do que quaisquer acordos estabelecidos. Assim, o compromisso entre os corações dos homens se torna mais forte do que o elo e a obrigação das palavras. As questões militares. Os utopianos abominam a guerra, pois a consideram demasiado brutal contra a natureza humana. Porém, é mais praticada entre os homens do que entre os animais. Em oposição aos sentimentos de quase todas as outras nações, não acham que exista algo mais inglório que as conquistas obtidas por meio da guerra. Dedicam-se, no entanto, aos exercícios militares diários e às disciplinas da guerra, na qual não apenas seus homens, mas também suas mulheres, são treinados para que, no caso de necessidade, sejam de alguma serventia. Embora não se envolvam desnecessariamente na guerra, a menos que seja de defesa própria, de seus amigos contra qualquer agressor injusto, ou, por sua natureza bondosa e compaixão, auxiliarem uma outra nação oprimida a se livrar do jugo da tirania. Eles, de fato, auxiliam seus amigos não apenas em guerras defensivas, mas ofensivas também. Contudo, nunca o fazem sem serem consultados ante o ataque de ter sido feito. Contudo, não o fazem sem serem consultados antes de o ataque ter sido feito. Satisfeitos com o motivo, para uma declaração de guerra, investigam se todas as exigências de reparação foram rejeitadas, de modo que a guerra seja inevitável. Acreditam ser justificada não apenas quando um país vizinho faz uma incursão armada em outro e leva consigo a pilhagem, mas também quando os mercadores de um país são oprimidos em outro, seja sob os pretextos das leis injustas ou deturpando as boas. Esta é considerada uma causa de guerra, mais justa do que aquela, pois tais injúrias são feitas sob uma suposta aplicação das leis, embora sejam, senão, mera aparência. Tal foi o motivo da guerra em que se envolveram os utopianos ao lado dos nefelogistas contra os alaopolitas, um pouco antes nessa época, pois os mercadores dos primeiros têm sido, do seu ponto de vista, tratados com grande injustiça pelos últimos. O que quer que tenha sido o ato em si, certo ou errado, fez com que uma terrível guerra se desenrolasse, guerra na qual muitos dos países vizinhos se envolveram. Seu entusiasmo por continuá-la, apoiados pelas forças em mantê-la, não somente abalou alguns estados muito prósperos, como afetou gravemente a outros. Entretanto, após uma série de graves prejuízos, a guerra encerrou-se na conquista e escravização dos alaopolitas, que, embora antes da guerra fossem em todos os aspectos superiores aos nefeologistas, foram subjugados. Apesar de terem os utopianos os apoiado na guerra, não reclamaram nenhuma parcela dos espólios. Ainda que tenham tão rigorosamente auxiliado seus amigos em obter reparação pelas injúrias sofridas nos assuntos desta natureza, se qualquer fraude similar houvesse sido Ainda que tenham tão vigorosamente auxiliado seus amigos em obter reparação pelas injúrias sofridas nos assuntos desta natureza, se qualquer fraude similar houvesse sido cometida contra eles mesmos, dado que nenhuma forma de violência tenha sido cometida contra seu povo, eles iriam, uma vez tendo-lhes sido negada a reparação, apenas abster-se de negociar com tal povo. Não porque tenham mais consideração por seus vizinhos do que por seus próprios cidadãos, mas por negociarem seus vizinhos com todos, utilizando seus próprios estoques. Fraudes desse tipo são uma ofensa mais grave para eles do que para os utopianos, cujo povo, nesse caso, pouco sofre por não esperar nada em troca das mercadorias que exportam, mas tanto abundam. Sendo-lhes de pouca utilidade, a perda não lhes causa grande dano. Acreditam, portanto, que seria de muita severidade vingar uma perda acompanhada de tão pouca inconveniência, tanto para as suas vidas como para a sua subsistência, devido às muitas mortes causadas na guerra. Contudo, se qualquer um de seus for morto,
ou ferido injustamente por autoridade pública ou por um indivíduo, tão logo, após tomarem conhecimento do ocorrido, enviam embaixadores e exigem que os culpados lhes sejam entregues. Se isto lhes for negado, declaram guerra. Se, no entanto, suas exigências forem atendidas, os transgressores são condenados à morte ou à escravidão. Os utopianos se perturbariam e se envergonhariam de uma vitória sangrenta sobre seus inimigos. As veriam como um resultado tão tolo quanto adquirir mercadorias, mesmo que valiosas, por um preço elevado demais. Vitória alguma seria mais exultante quanto a conquistada por meio da destreza e da boa conduta, sem derramamento de sangue. Em tais casos, ordenam marchas triunfais e erguem troféus em honra àqueles que foram exitosos, quando reconhecem que um homem agiu de acordo com sua natureza, vendendo seu inimigo de tal maneira que nenhuma outra criatura, senão um verdadeiro homem, o poderia ser feito, pela força de seu intelecto. Ursos, leões, javalis, lobos, cães e todos os outros animais empregam sua força física um contra o outro, ao passo que, embora muitos deles sejam superiores ao homem, tanto em força como em ferocidade, todos são subjugados por sua racionalidade e compreensão. O único objetivo dos utopianos em uma guerra é obter, pela força, aquilo que, se lhes fosse concedido em tempo, teria evitado a guerra. Ou, se tal ação não puder ser feita, vingar-se tão terrivelmente daqueles que o prejudicaram, que venham a temer repetir tal erro no futuro. Dessa forma, medem seus objetivos e os conduzem de tal modo que se faz visível a ausência do apetite por fama ou vanglória diante da preocupação com a própria segurança. Assim que declaram guerra, cuidam de afixar tantas listas quantas for possível, acompanhando seu brasão, nos locais mais notáveis do país de seus inimigos. Isso é feito secretamente em muitos locais de uma só vez. Nessas listas prometem grandes recompensas a atos como matar o príncipe, ou, em menor proporção, matar outra pessoa que, estando próximas ao príncipe, teriam grande peso no equilíbrio da guerra. Dobram a recompensa àqueles que, ao invés de matar a pessoa marcada, tragam-na viva e a entregam em suas mãos. Oferecem não apenas uma compensação, mas recompensas para a própria pessoa marcada, se agirem contra os seus compatriotas. Por tais meios, aqueles que são nomeados em tais listas não passam a desconfiar apenas de seus compatriotas, mas se enciumam uns dos outros e se distraem por medo e pelo perigo. Ocorrera antes de muitos deles, e até mesmo o próprio príncipe, terem sido traídos por aqueles em quem mais confiavam, pois as recompensas oferecidas pelos utopianos são tão imensuravelmente grandes que não há crime terrível o suficiente para os impedir de se inclinarem a cometê-lo em troca delas. Consideram o risco corrido por aqueles que se encarregam de executar tais serviços, portanto, oferecem uma recompensa proporcional ao perigo. Não apenas uma vasta quantia em ouro, mas grandes valores em terras situadas em outras nações amigas, para onde poderão partir e das quais poderão gozar em segurança. Cumprem religiosamente suas promessas. Aprovam essa maneira de corromper seus inimigos, embora pareça vil e cruel, mas a enxergam como a mais prudente. Encerrar o que poderia vir a ser uma longa guerra, sem sequer arriscar uma batalha para a decidir. Creem ser um ato de misericórdia e amor à humanidade evitar o massacre daqueles que seriam mortos no curso da guerra, tanto no seu próprio lado quanto no de seus inimigos, e se compadecem deles tanto quanto seu próprio povo, sabendo que a maior parte não se envolve voluntariamente na guerra, mas é levada a ela pelos desejos de seu príncipe. Se não há sucesso nesse método, plantam as sementes da discórdia entre seus inimigos e insuflam o irmão do príncipe ou algum outro membro da nobreza a aspirar a coroa. Se não conseguem desuni-los por meio de tumulto interno,
incitam seus vizinhos contra eles e os fazem retomar velhas reivindicações, que nunca faltam aos príncipes quando há oportunidade para tal. Eles são abundantemente supridos com dinheiro, embora parcialmente com tropas auxiliares. São tão preocupados com o próprio povo que não trocariam nenhum de seus cidadãos voluntariamente, mesmo com o príncipe do país inimigo. Mas por reservarem o ouro e a prata para tais ocasiões, quando a situação surge, logo cedem o dinheiro, pois não lhes traria bem algum, mesmo que reservando parte alguma para si. Pois, além das riquezas que possuem em casa, dispõem de um vasto tesouro no exterior. Muitas nações ao seu redor se encontram em grande débito com eles. Então, podem contratar soldados de todas as partes para lutar em suas guerras, principalmente os zapoletas, que vivem a 500 milhas a leste de Utopia, nação rude, selvagem e feroz, que se satisfazem em viver nas florestas, regiões escarpadas, onde nasceram e foram criados. Endurecidos pelo calor, frio e labuta, não conhecem as coisas boas e refinadas da vida. Não se dedicam à agricultura, nem cuidam de sua casa ou roupas. O gado é tudo o que lhes importa. E, em grande parte, vivem se dedicando à caça e à rapinagem. São feitos, por assim dizer, somente para a guerra. Observam todas as oportunidades de nelas se engajarem e prontamente as abraçam, tão logo sejam oferecidas. Muitos deles saem e se oferecem a baixo preço, para servir a qualquer um que os queira empregar. Não conhecem nenhuma das artes da vida, exceto aquelas que os levam a tirá-la. Servem aqueles que os contratam com imensa coragem e fidelidade, mas não o farão por tempo pré-estabelecido e exigem os seguintes termos. No dia seguinte, poderão se unir aos inimigos daqueles a quem servem se lhes for oferecido por maior incentivo, ou haverão de retornar aos seus serviços da primeira nação no próximo dia, mediante um aumento em seu soldo. Há poucas guerras nas quais não componham uma parcela considerável dos exércitos de ambos os lados. É comum que dois parentes que antes viveram por muito tempo em família sejam contratados para lutar a mesma guerra em lados opostos. Esqueçam sua relação anterior, laços de amizade, e mantenham o outro sem qualquer consideração que não a de terem sido contratados por pouco dinheiro por príncipes com interesses distintos. Tamanho é seu apreço pelo dinheiro que são facilmente convencidos pela diferença de apenas 1 centavo por dia a mudar de lado. A avareza os influencia de tal forma e, ainda assim, esse dinheiro que tanto estimam é a eles de pouca utilidade. O que compram com seu sangue é gasto rapidamente na devassidão mais abjeta. Os apoletas servem aos utopianos contra qualquer povo que seja, pois pagam melhor que qualquer outro. Os utopianos têm para isso um axioma. Desejam o melhor tipo de pessoa para os trabalhos em suas terras. Logo, utilizam o pior tipo de pessoa para a destruição da guerra. Portanto, os contratam com ofertas de vastas recompensas para se exporem a todos os tipos de perigos, dos quais a maior parte nunca escapa para reclamar as promessas feitas pelos utopianos. Ainda assim, estes mantêm suas promessas religiosamente para com aqueles que escapam. Isso os inspira a se aventurarem novamente sempre que surge a ocasião. Ai, ai. Os utopianos não se incomodam com quantos desses homens sejam mortos e, na verdade, considerariam um serviço prestado à humanidade. Caso houvesse uma forma de livrar o mundo de pessoas dessas espécies, lasciva e perversa, que mais parece se assemelhar ao esgoto da natureza humana. Junto aos apoletas, servem na guerra soldados dos povos por quem eles aceitaram a empreitada.
e também com o auxílio de tropas aliadas, às quais se juntam alguns de seu próprio povo, entre os quais enviam um homem de distinta e reconhecida virtude para servir como líder. Com eles são enviados mais 2 que, durante seu comando, posicionam-se apenas como pessoas comuns. No entanto, o primeiro deve sucedê-lo caso venha a ser morto ou levado como refém. Em caso de abater-se sobre este último mesmo infortúnio, um terceiro toma seu lugar. Portanto, devem provisionar contra todo tipo de evento para que, mesmo que tais acidentes recaiam sobre seus generais, não ponham em risco seus exércitos. Quando recrutam tais tropas de seu próprio povo, levam de cada cidade somente aqueles que se voluntariarem, pois nenhum será forçado a ir contra sua vontade. Creem que, se qualquer homem for pressionado a servir, mas lhe falta coragem, ele não apenas demonstrará fraqueza, mas, por sua covardia, desencorajará os outros. Se, porém, uma invasão for feita contra o seu país, haverão de fazer uso de tais homens caso estejam fisicamente aptos, ainda que não sejam bravos, e os colocar a bordo de navios ou sobre as muralhas de suas cidades. Postados desta maneira, não encontrarão oportunidade para fugir. Assim, tanto a vergonha, o calor do momento, como a impossibilidade de fuga, superarão a covardia. Os utopianos costumam extrair virtudes da necessidade e se portar dignamente, pois não deixam nada para trás. Contudo, da mesma forma que não forçam os homens a irem à guerra no estrangeiro contra a própria vontade, tampouco impedem as mulheres que estiverem dispostas a fazê-lo junto a seus maridos. Pelo contrário, são encorajadas, elogiadas, e não é incomum as ver se postarem ao lado de seus maridos nas linhas de frente. Também são reunidos os que são aparentados, pais, filhos, familiares e aqueles que são próximos. Assim, aqueles inspirados pela natureza a ajudarem uns os outros com ardor podem estar mais próximos e prontos a fazê-lo. E é visto com grande reprovação quando o marido ou a mulher voltam da guerra um sem o outro, ou ainda quando um filho sobrevive sem os pais. Portanto, quando entram em batalha, continuam a lutar até o último homem. Se seus inimigos se interpõem em seu caminho utilizando métodos mais prudentes possíveis para evitar colocar seus homens em risco e, se possível, deixarão toda a ação e perigo recair sobre as tropas contratadas, para que, caso seja necessário entrarem em combate, invistam da coragem antes poupada por cautela. A princípio, não investem com ferocidade, aumentam gradativamente a intensidade. Quanto mais tempo perduram na batalha, mais obstinados se tornam e usam de força ainda mais intensa contra seus inimigos, de tal maneira que prefeririam a morte a recuar. Nutrem em si a certeza de que, quando morrerem, seus filhos serão bem cuidados. Isso os liberta de toda a ansiedade que muitas vezes domina até mesmo homens de grande coragem. É assim que são inspirados por uma nobre e invencível determinação. Suas habilidades em assuntos militares ampliam a coragem. Os sábios sentimentos que, de acordo com a lei de seu país, são-lhes introduzidos por meio da educação, concedem ainda mais vigor a seu espírito. Pois, embora não subestimem a vida tão prodigamente, de modo a lançar mão dela, tampouco a apreciam exageradamente a ponto de a preservar por meio de métodos indecorosos e vis. No momento mais acalorado da batalha, os mais bravos de seus jovens que consagraram suas vidas a esse serviço buscam isolar o general de seus inimigos, atacando-o abertamente ou emboscando-o, perseguindo-o por toda a parte. Quando fatigados à exaustão, são substituídos por outros companheiros descansados, que nunca desistem da perseguição, seja atacando o general com armas brancas, quando conseguem dele se aproximar, ou com armas de longo alcance, quando os outros se interpõem em seu caminho.
A menos que o general corra à fuga em busca de própria segurança, o pelotão raramente falha em matar o general inimigo ou o levar como prisioneiro. Quando alcançam a vitória, matam tão poucos quanto possível e são muito mais inclinados a levar boa quantidade de prisioneiros do que a matar os fugitivos. Tampouco deixam seus homens soltos à caça de seus inimigos a ponto de não manterem a formação, de modo a, caso forçados a combater o último dos batalhões de seus oponentes antes de ganharem o dia, preferem deixá-los fugir a os perseguir com seu próprio exército, em desordem. Lembrando bem do que já lhes ocorrera tantas vezes antes, quando a formação principal de seu exército estava praticamente quebrada e derrotada, e seus inimigos, imaginando a vitória obtida, debandaram em perseguição irregular. Alguns poucos homens que se preservaram, esperando por uma oportunidade, atacaram-nos durante a perseguição e, ao dispersarem-se em desordem, alheios aos perigos, mais dispostos a vencer o dia, viraram a batalha e tiraram das mãos de seus adversários uma vitória que lhes parecia certa, enquanto os derrotados subitamente se tornaram vitoriosos. É difícil dizer se eram mais hábeis em armar emboscadas ou em evitá-las. Por vezes, parecem fugir quando, na verdade, planejam o contrário. E, ao cederem terreno, fazem-no de modo a ser muito difícil descobrir seus desígnios. Se notam que estão mal posicionados ou que serão sobrepujados por um exército mais numeroso, partem durante a noite, muito silenciosamente, ou utilizam-se de algum estratagema a fim de enganar seus inimigos. Se recuam à luz do dia, fazem-no com tamanha ordem que se torna perigoso os atacar enquanto batem em retirada durante uma marcha. Fortificam seus acampamentos com uma trincheira larga e profunda e utilizam a terra retirada para construir uma muralha. Não utilizam somente escravos nesse trabalho, mas todo o exército, exceto aqueles que estão de guarda. Então, para haver tantas mãos ao trabalho, uma sólida linha de defesa e a poderosa fortificação são terminadas em um período inacreditavelmente breve. Sua armadura é muito forte para a defesa e, ainda assim, não tão pesada a ponto de os deixar desconfortáveis em suas marchas, de modo que até mesmo nada se torna possível. Sua armadura é muito forte para a defesa e, ainda assim, não tão pesada a ponto de os deixar desconfortáveis em suas marchas, de modo que até mesmo nadar se torna possível, exercício esse praticado por todos os homens treinados na guerra. Tanto a cavalaria quanto a infantaria fazem profícuo uso dos arcos e flechas. Não dispõem de espadas, mas lutam com uma alabarda que é, ao mesmo tempo, afiada e pesada, com a qual dão estocadas e derrubam os inimigos. São muito bons em inventar máquinas de guerra e as disfarçarem para que o inimigo não as perceba até que entrem em ação, para que não consigam assim preparar a defesa. O principal aspecto que consideram na fabricação das máquinas é a facilidade em as carregar e as conduzir. Se concordam com uma trégua, seguem-na tão religiosamente que nenhuma provocação as faz quebrá-la. Nunca devastam o país de seus inimigos, nem queimam suas colheitas, e mesmo em suas marchas tomam todo o cuidado possível para que nenhum cavalo ou pessoa pisoteie, pois não sabem se não terão eles mesmos que usá-los. Não ferem a nenhum homem encontrado desarmado, a menos que seja um espião. Quando uma cidade a eles se rende, colocam-nas sob sua proteção e, quando as tomam de assalto, nunca as saqueiam, mas eliminam aqueles que se opuserem a entregar o local, fazendo com que o resto da guarnição seja escravizada. Quanto aos outros habitantes, porém, dano algum sofrem. Aqueles que sugerem a rendição recebem boas recompensas a partir das propriedades.
Tomadas daqueles que forem condenados, o restante é distribuído entre as tropas auxiliares. Os utopianos, porém, parte alguma tomam nos espólios. Quando a guerra termina, não forçam seus aliados a reembolsar seus gastos, mas os obtêm dos conquistados, seja em dinheiro, o qual é mantido para uma próxima ocasião, ou em terras, a partir das quais um valor constante lhes deve ser pago. Devido a muitos incrementos, a receita que extraem de diversos países em tais ocasiões subira para mais de 700 mil ducados por ano. Enviam alguns dos seus para receberem esses valores, os quais têm ordens para viver esplendorosamente como príncipes, razão pelas quais gastam muito desse dinheiro no próprio lugar. Levam o restante para a utopia ou emprestam o seu valor de volta à nação onde estão localizados, o que se faz comum, a menos que alguma ocasião grandiosa, cujas ocorrências são raras, force-os a cobrar todo o dinheiro. É a partir dessas terras que concedem recompensas àqueles que encorajam a partir em ações de grande risco. Se qualquer príncipe envolvido em guerra contra os utopianos se preparar para invadir seu país, evitam a ação e tornam o país inimigo o palco da guerra, pois não permitiriam que qualquer guerra estourasse em sua ilha. Se porventura tal coisa viesse a acontecer, defender-se-iam apenas com seu próprio povo, sem a ajuda de tropas auxiliares. Bom, pelo horário, eu vou parar por aqui. Acredito porque devem faltar pouco mais de 20 páginas para a gente terminar a leitura. Eu vou deixar então para finalizar no próximo vídeo e as análises então de todo o meu entendimento aqui de utopia, né? No próximo vídeo então a gente vai conferir as religiões dos utopianos. Já ansiosa para finalizar e entender tudo o que São Thomas More nos deixou. Então, em A Ilha das Ilusões, Utopia. Bom, se de alguma forma você também está gostando da leitura, deixe seu comentário, se tem alguma dúvida, né? Se ficou alguma lacuna aí, que eu tento buscar respostas para você. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal caso você não seja. Agradeço muito, isso ajuda o YouTube a entender que tudo que eu estou entregando aqui gratuitamente será de alguma forma valioso. Bom, muito obrigada. É isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau!